Bem, dias atrás eu assisti uma entrevista através de um portal jornalístico nacional com aquela ativista mirim do clima, aquelas que vocês sabem, aquela ativista que não vai à escola e fica se colocando como ativista climática, né? Que é muito bem-vinda por aqueles que fazem toda a afirmação ao lado da ONU com relação ao aquecimento global antropogênico, ou seja, aquele que vem exclusivamente da ação humana, né? E que nunca colocam equiparadamente a ação que não é antropogênica, como vem dos vulcões, dos oceanos, que eu já tratei isso em outros vídeos, tanto no YouTube como lá no Instagram, né? Então, não se trata simplesmente de cravar uma posição, porque tudo aquilo que principalmente vem realmente científico, e o IPCC da ONU não é científico, ele é um painel político de um órgão multilateral. Apesar de que ele tem ali alguns cientistas que colaboram, mas que não são uma unanimidade. Isso também não é dito pela imprensa. Então, sem querer cravar uma posição totalmente... Não, ou é branco ou preto, e é sempre surpreendente, porque em toda a história da ciência séria, sempre houve um confronto de posicionamentos mostrando que muitas vezes a verdade está no meio. Pode haver sim uma influência humana, é tudo bastante provável, principalmente quando a gente está falando de microclima, micro-regiões que são afetadas não só pela poluição, mas também pela atividade humana mudando o microclima daquela região. Quando nós pegamos a superfície toda da Terra e consideramos os outros fatores que estão envolvidos, como a energia do Sol, vinda do Sol, que varia em ciclos que nós não controlamos, a camada de nuvens sobre a Terra e o efeito dos oceanos com relação a liberar tanto metano como CO2. E aí, nessa entrevista, é bastante interessante, porque apesar de vocês poderem encontrar, inclusive, o texto, mas eu sugiro que quem tiver oportunidade assista, são 20 e poucos minutos, onde há pelo menos algumas coisas curiosas, né? Primeiro porque numa entrevista convencional, onde se usa atualmente os dispositivos de videoconferência, é normal, pelo menos é o mais comum que se vê, que se observa, a pessoa que é o entrevistador e, paralelamente, o entrevistado, como se elas estivessem realmente frente a frente numa sala, dando uma noção entre o que você está vendo sendo colocado como pergunta e aquilo que a pessoa está respondendo. Nessa entrevista, sutilmente, isso não acontece. Existe a pergunta do entrevistador e há uma nítida edição onde aí aparece só a entrevistada, a ativista, dando a sua resposta. Então, não dá para ter certeza, não estou afirmando, só estou fazendo uma colocação, não dá para ter certeza se a sequência desses 20 minutos de entrevista, se eles ocorreram dinamicamente exatamente no momento em que é feita a pergunta e ela estava atenta para dar a resposta. Porque toda vez que ela vai dar a resposta, o quadro simplesmente se fixa nela e já não está mais colocado no entrevistador. Então, poderia haver, nesse inteirinho, uma edição, uma curadoria para aquilo que ela de fato vai responder. E também mais para o final da entrevista, é bastante sutil. Não que seja proibido, mas são só aspectos que tem que se analisar, muitas vezes quando se está se vendo uma entrevista, né? Que há uma espécie de pauta, de pontuação que ela vai seguindo ali, para a resposta de cunho político. Então isso é interessante. Então fica se vocês observarem, fica uma certa questão, até pelo tema que o entrevistador, um desses colunistas, ativistas brasileiros, se na verdade a questão climática está ali apenas para ser o gancho para questões de ativismo político, no caso nacional, puxando mais de uma vez com questões com relação ao governo corrente. O que não é problema, mas então que a pauta fosse a política nacional. Agora, é interessante essa sutileza que muitas vezes se obtém de capturar um assunto que muitas vezes as pessoas têm uma certa curiosidade, mas na verdade o objetivo é
como eu já disse em alguns vídeos, que a tal pretensa má reputação brasileira, que até aparece num trecho aqui, vem de fato dentro do próprio Brasil, de colunistas, de jornalistas ou de correspondentes do próprio Brasil. É bastante interessante. Só que a crítica, tudo bem, pode até ser feita e pode ser efetiva, mas é interessante que sempre se passa a ideia de que como se essa percepção viera de fora para dentro. Não, peraí, você está fazendo isso sistematicamente, né? Só que aí, curiosamente, diz o jornal tal, que são sempre aqueles mesmos, né? Que tem uma militância progressista. Isso é interessante. Então quando você vê aquele jornal inglês X, porque ele é um jornal tipicamente de pauta progressista. Se você vê algum outro jornal carimbado francês, a mesma coisa. Jornal americano, a mesma coisa. Um que tem na Argentina, a mesma coisa. Mas o mito não, porque nosso filme está meio queimado lá fora e tal. Tá bom. Então, só alguns pontos que eu anotei aqui, que eu acho bastante interessante. Quando feito a evidente relação entre a eleição do Biden, que saiu Trump, e o governo brasileiro, que era mais pró-Biden, evidentemente que ela se posiciona dizendo que deve-se realmente pressionar as autoridades aqui brasileiras, vocês devem pressionar as pessoas no poder. E conclui, sai às ruas, torne-se ativista. Até aí é coerente da parte dela, porque ela é uma ativista, então ela está vendendo o peixe dela, né? Aí vem uma pergunta, uma das primeiras perguntas, assim, que é assim, quanto tempo a humanidade tem para evitar uma catástrofe? Aí ela se esquiva um pouco, diz que depende da catástrofe que você está escolhendo, que várias catástrofes já aconteceram. Isso é verdade, morreram, né, em terremotos, erupções vulcânicas e seguidas de maremotos e tal, milhões de pessoas ao longo da história da humanidade. Então várias catástrofes já aconteceram, independente do desejo da ação humana ou não, mas não é esse o ponto. Aí ela finaliza esse parágrafo com uma frase, vocês vão percebendo que vai sempre tendo uma lógica de como foi montado esse script, porque é um script. Sempre podemos evitar que as coisas piorem. Sempre podemos lutar para evitar que a temperatura suba mais 1 grau ou 1 grau e 1/10 de grau. Interessante. Você percebe que é muito mais uma ideia, assim, um sonho, do que propriamente a gente está falando de uma relação de causa e efeito para que as coisas aconteçam ou deixem de acontecer. Ou porque qualquer fenômeno da natureza nos próximos 10 anos não consiga jogar ou para cima ou para baixo de mais de 1,5 graus. Então não está se discutindo isso, né? Aí diz, por que o perigo real da mudança climática? Próxima pergunta. Por que o perigo real da mudança climática é tão difícil de ser comunicado para parte da população? Aliás, não é para parte, é para boa parte da população, né? E aí, da resposta dela, ela diz assim que há uma explicação simples para a mudança climática ser tão difícil de ser comunicada. Essa é a resposta dela. A razão de as pessoas parecerem não compreender a mudança climática é porque ela nunca, nem mesmo uma vez, foi tratada como uma crise. E não é possível comunicar uma crise sem de fato tratá-la como uma crise. Que referência circular fantástica, fantástica. O problema é que, ao fazer uma crítica, isso é uma coisa que também é um ardil, pela pouca idade, pelo fato dela não estar indo na escola, né? Ao fazer uma crítica, diz, não, mas coitado, é apenas uma garotinha desinformada, você não pode criticá-la dessa forma. Então você também não deveria dar espaço para ela ter esse tipo de ativismo, né? Porque se na hora que você vai confrontar, na hora que você aponta que não tem consistência o que ela fala, aí é uma jovem adolescente e tal, tá bom. Aqui, ó, essa parte interessante. Ela volta a falar então sobre a crise, né? Falando assim, e não é possível comunicar uma crise sem de fato tratá-la como uma crise. Se não é tratada como uma emergência,
então as pessoas não entenderão, que é uma coisa que a ONU e aqueles ativistas outros, né, climáticos, estão dizendo que é uma emergência climática. Eles dizem, olha, temos que ir muito rápido, senão não dá para segurar 1,5 graus, né? Aqui, é claro que isso não levará nem mesmo para perto. Ela fala aqui se o Biden começar a agir novamente em relação ao Acordo de Paris, né? Então ela fala assim, é claro que isso, que as ações do Biden, não levará nem mesmo para perto onde precisaríamos estar. Porque não chegaremos lá a menos que comecemos a tratar a crise como sendo uma crise. Sem dúvida, né? Diz assim, bom, aí a pergunta que o colunista faz é, por exemplo, o que ele precisa fazer, o Biden, para não ficar apenas na promessa? Ela diz, não cabe a mim dizer. Tudo que digo para ele e para todas as pessoas é para tratarmos a crise climática como uma crise e darem ouvidos à ciência. Sempre a ciência, claro, sempre a ciência, como se a ciência tivesse um único lado, né? Sempre se tivesse um outro lado. Bom, e aí, já mais do meio para o final, é questionado qual vai ser a posição dela, que no ano que vem ocorrerá a 26ª Conferência do Clima das Nações Unidas em Glasgow, né, na Escócia, né? Então, o que poderia ser feito? Ela diz, atualmente, a crise climática está sendo tratada apenas, presta atenção agora, atualmente a crise climática está sendo tratada apenas como um assunto político, entre outros assuntos importantes. Então quem enxertou na pauta dela da resposta sabe do que a gente está falando, sabe que isso aqui é uma pauta política, por isso que tem o IPCC, ele está lá na ONU, não é uma pauta exclusivamente científica, né? Aí é colocado o seguinte, lá em 2030, ela já vai ter próximo lá dos seus 30 anos, e o que você acha que vai ser a maior transformação no mundo em 2030, em relação a esse ativismo, né? Aí a resposta dela é muito interessante. Como eu disse, acho que o principal método, ou principal mudança, que temos de promover para atingir a meta é nossa mentalidade. Então, eu vou continuar. Essa é a maior mudança que temos que fazer. Exatamente. Existe por trás de toda essa mitologia, de toda essa questão climática, inferir nas pessoas uma mudança de mentalidade que passa, por exemplo, por aquela questão de consuma menos, o mundo não pode ser tão ambicioso, não vai sobrar recursos naturais no planeta. É exatamente por essa linha que tem um gancho amarrado com a questão climática. E é interessante que na resposta dela isso apareça. A questão é uma mudança de mentalidade. Quer dizer, nós estamos falando de questões específicas, são processos industriais que precisam mudar, isso, aquilo, vamos discutir em cima disso, dessa técnica, da ciência de produção de alguma coisa. Não. Nós temos que fazer uma mudança de mentalidade, né? E aí, de novo, a questão brasileira. Sempre volta a questão brasileira. Diz assim, você acha que esse tipo de percepção de que essas coisas vão mudar e tal, terá um impacto econômico para o Brasil, caso o Brasil não mude de comportamento? E aí a resposta dela encaixa perfeita, né? Diz assim, pode com certeza, pode ter consequências econômicas e políticas negativas. Interessante de uma pessoa, né, com a idade que ela tem e tal, ela dá uma resposta dessa, pode com certeza ter consequências econômicas e políticas negativas, especialmente agora que o Trump será removido. Como você disse, o Brasil agora será ainda mais do que antes visto como um fora da lei climático. Fora da lei climático. Veja o clichê. O Brasil, do ponto de vista de Acordo de Paris e de combate a emissões
à base de carbono, se a gente for por esse lado do controle de emissões, né, que é o que eles pregam, o Brasil é um dos pouquíssimos países cujo, nessas últimas décadas, ele tem um saldo excedente ele mais promove a questão, porque a nossa matriz energética é muito mais limpa do que a matriz europeia. Por isso que, recentemente, o ministro do Meio Ambiente ele está cobrando dos países europeus, então paguem para o Brasil a nossa cota, porque existiam metas que os países pagariam, dado que eles não atingiram, nem França nem Alemanha atingiram as metas até hoje, que eles se propuseram para a data de agora, de 2020, quanto mais até 2035, né? Então o Brasil teria um saldo a receber, mas a gente é considerado, por eles, né, fora da lei climático, né? E aí, já aqui encerrando praticamente, é perguntado se o problema dela ter uma doença identificada, né, que é um transtorno, um tipo de transtorno de déficit de atenção, ela tem uma resposta que você vê que é aquele lado de você, olha, não pressione muito porque a pessoa tem as características assim, então é muito sutil isso, ter escolhido exatamente para ela ser o porta-voz, porque ela diz assim, nós não participamos igualmente do jogo social pelo qual todos os outros parecem ter apreço. Assim, nós sim somos um pouco diferentes, trabalhamos de forma diferente. Isso, nesse caso, é uma vantagem, pois vemos o mundo de uma forma diferente. Sensacional. E, em seguida, volta a reforçar, precisamos mudar a forma como vemos a crise climática, que é a tal da mudança de mentalidade, né? E aí, no final, né, ao ser colocado que os povos indígenas são responsáveis pela preservação das imensas áreas florestais do meu país, que não é bem assim. Se a gente estudar na história, a própria forma de sobrevivência, você precisa de uma área enorme. Já falei algumas vezes do fenômeno da coivara, que você vai queimando com o uso do fogo. O homem branco aprendeu a usar essa questão do chamado fogo frio, que você vai queimando aquilo para depois plantar, e isso os indígenas usam até hoje. Então não é assim, quando aquela região perde a sua capacidade de produção, ele muda para outra, e assim é feito. Então não é exatamente de um ser contemplativo que fica preservando e cuidando, ele como se fosse um zelador da natureza. Então nessa questão, quando de novo é colocado se é possível, né, não aumentar a temperatura, né, até 1,5 graus, a resposta dela, que ela diz, né, que essa meta do sonho de 1,5 graus, então é interessante, né? É interessante que aparece a questão do sonho de 1,5. Vejo que por trás de toda essa questão científica, por trás dessa coisa, existe esse lado progressista, que é sempre colocado no futuro uma coisa sonhática. Você lembra daquela ministra do meio ambiente que chamava que era sonhática? Porque eles se reuniam, davam as mãos e eram os sonháticos. Pesquisem sobre isso. Então ela diz assim, por que não é possível ter justiça climática? Por que não é possível ter... Eu gosto muito desses temas vagos e fofos, assim. Por que não é possível ter justiça climática sem ter justiça social ou justiça indígena? Essas particularidades são muito curiosas, né? Então, só concluindo aqui. Por que não é possível ter justiça climática sem ter justiça social ou justiça indígena? E também porque os povos indígenas, por todo o mundo, são um recurso muito crucial para o enfrentamento da crise climática e ambiental. Não podemos fazê-lo sem eles. Interessantíssimo. Interessantíssimo. A crítica que eu faço aqui é quem disse que grande parte dos chamados povos tradicionais, né, não se chama mais povos indígenas, né, povos tradicionais, eles querem ficar nessa condição de povos tradicionais. Quem disse? O que nós dissemos, né? Quer dizer, nós que já temos o conforto, que já temos energia elétrica, que já temos comunicação, dizemos, não, você tem que ficar desse jeito, nessa área toda, e fique aí. Fique aí. E, finalmente, como não podia deixar de ser, ela termina, sai às ruas, torne-se ativista. Então, aquela entrevista realmente que você vê que
um ajudou o outro, né? Me ajuda que eu te ajudo. Eu recomendo, inclusive, esse livro, né? Se encontra ainda nos sebos, é um livro de 2008, aqui no Brasil, publicado no Brasil, de um jornalista científico, né? Quer dizer, ele é jornalista, mas ele se especializou em análise do jornalismo científico. Ele coloca muitas questões, muitos questionamentos assim, de coisas que se deve olhar também na história humana, né? De civilizações diferentes que detectaram grandes mudanças climáticas há muitos milênios. Isso é conhecido pelos assírios, por povos que viviam ali no que seria hoje o México, na África, na Oceania. Sempre se encontram relações com grande de gelo, algo muito parecido com o que na religião judaico-cristã é chamada de dilúvio, mas isso tem outros novos nomes em outras religiões, em outras regiões do mundo, grandes cataclismas e grandes alterações de temperatura e grande abundância de caça de vegetação, de agricultura nos momentos quentes. Então eu acho que é interessante conhecer também esse lado da história do planeta, e onde podemos observar que não necessariamente as grandes mudanças climáticas vieram unicamente da questão antropogênica.